Shalom! Boa tarde! Shalom, sejam bem-vindos para mais um devocional Sabedoria que vem do alto. Eu, Pastor Robert, junto com a família Monte Sinai, estamos aqui para compartilhar e ministrar sobre sua vida. Você que está chegando agora, muito bem-vindo, né? Já aproveita esse link aí, já vai compartilhando, né? O pessoal do Instagram já vai apertando aí no aviãozinho, já compartilha aí com 10 pessoas que você gostaria de abençoar no dia de hoje. Que essa semana já comece, né, com o pé no acelerador, buscando conhecimento, buscando mover de Deus sobre sua vida e sua casa. Salomão, então, é o autor de Provérbios, e nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Salomão, então, segundo a Bíblia, é o homem que passou por essa terra, que acessou a sabedoria. E ele também é identificado como o homem mais sábio e o homem mais rico que viveu nessa terra. Ele é herdeiro e filho do rei Davi. Então foi um homem que foi, acompanhado pelo rei Davi, um homem que foi ensinado pelo seu pai desde pequeno. E quando ele teve literalmente um encontro com o Senhor, quando ele teve a sua experiência pessoal com Deus, ele pediu sabedoria ao Senhor. E o Senhor, então, o abençoou, o agraciou com sabedoria. Então ele foi um homem expressivo na palavra de Deus sobre Israel e hoje sobre as nossas vidas através de 3 livros, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Então hoje, capítulo 19, nós estamos aqui estudando, sobre esse livro. Então nós estamos aqui fazendo essa maratona de devocional. Você que está chegando hoje, nós temos aqui na bio do Instagram ou no YouTube, no nosso canal, todos os outros dias, todos os outros capítulos de Provérbios salvos. Então, se você quer acessar esse conteúdo, poder aprofundar seu conhecimento bíblico, então eu te encorajo a você poder olhar esse material. Então, todos os dias, no mês de maio, às 12h30, nós temos aqui um compromisso marcado, com um encontro aqui para buscarmos o conhecimento de Deus. Então, nós vamos iniciar Provérbios 19, capítulo 1, versículo 1, diz assim: melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios tolo. Ou seja, é muito melhor você ter integridade e ser sábio e ser muito simples, ou seja, é melhor ser pobre do que ser alguém perverso ou tolo. Então Salomão aqui, ele sempre está fazendo comparativos. E literalmente no capítulo 19 ele já começa a dizer, reforçando isso, é melhor não ter riqueza nenhuma, o viver simples, mas ser íntegro, do que ser colocado como perverso ou tolo. Então Salomão, ele já começa dizendo, que a riqueza, ela nunca vai mudar o cerne da pessoa, ou que ela carrega. Mas sim, na verdade, talvez vai demonstrar quem ela é, Então, muitas vezes nós já ouvimos, quer conhecer uma pessoa, dê governo a ela, dê poder a ela, para que assim, então, ela acaba demonstrando quem ela é e o que está dentro do seu coração. Então, Salomão já começa, é melhor o pobre que anda na integridade, ou seja, é melhor que eu seja simples, mas seja íntegro. Não é sobre poder ter riqueza ou não, mas Salomão está comparando, aqui é um homem muito rico que está escrevendo isso. É melhor não ter nada, mas ser íntegro diante de Deus, do que ter tudo e perder o seu coração. Então Salomão literalmente já começa, trazendo esse princípio poderoso sobre a nossa vida. Versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Ou seja, uma atividade má, uma atividade sem conhecimento. Não adianta nada eu ter zelo por algo sem ter conhecimento. Então, conhecimento é algo que vai me favorecer sempre. E a palavra vai falar assim, não se apresse a errar o caminho, Então, porque se eu me apresso em fazer as coisas, se eu me dedico a algo que Deus não me inspirou, que Deus não permitiu que eu estivesse fazendo, automaticamente eu vou começar a andar na minha ignorância. E na minha ignorância, então,
eu vou caminhar e vou cumprir uma atividade ruim para minha vida. Então Salomão está dizendo assim, não é bom você zelar por algo, ou você querer algo, ou você cuidar de algo, se você não tem conhecimento. Então o primeiro passo é busque o conhecimento. Sempre essa vai ser a nossa primícia de sabedoria, é você buscar o conhecimento. Ele complementa no 3, a insensatez do próprio homem arruína a sua vida, contudo o seu coração se ira contra o Senhor. E aqui eu vou querer, já que você grife na sua Bíblia, algo muito importante, algo que é fundamental a gente entender. E a insensatez do próprio homem, grifa ali, próprio homem, né? Ele arruína a sua vida. Mas, olha só, contudo, o seu coração, agora você grifa assim, se ira contra o Senhor. Ou seja, o homem insensato, ele procura ruína para a sua própria vida. Mas o seu coração é algo como se você estivesse indo contra o Senhor. Como assim, pastor? Olha, quando eu não quero a sabedoria e eu vivo, uma vida insensata, eu estou recusando, ou seja, talvez repelindo a única pessoa ou a única fonte que poderia me ajudar nessa vida, que é o Senhor. Então, se irá contra o Senhor é o quê? Se voltar contra Ele e dizer, não, eu não quero sua ajuda e eu vou tentar trilhar os meus próprios caminhos com os meus próprios pés. Ou seja, eu estou me precipitando em uma escolha, eu estou murmurando e eu estou sendo insensato. Tudo isso no mesmo versículo. Tudo isso dizendo, a insensatez do próprio homem arruína a sua vida. Ou seja, o que o homem tem dentro de si mesmo é capaz de prejudicar ele. Quer um exemplo clássico? Você não ensina uma criança a morder e bater no coleguinha. Ninguém ensina isso. Ela vai e faz. E quando você repreende, você fala assim, você bateu no seu coleguinha, ela fala, não. Ela já mente. Aí você ensinou isso? Não, você não ensinou. Então, ou seja, nós carregamos isso. Por isso que todos precisam ter um encontro com Jesus e reconhecer que somos pecadores, que pela raiz adâmica nós carregamos o pecado dentro de nós e nós precisamos entregar tudo isso para Cristo. Então, uma criança, quando ela começa a fazer isso, ninguém ensinou. Ela faz por conta própria. Então, olha só que interessante isso. Você não ensinou ela a agredir ninguém, você não ensinou ela a mentir, e ela começa a fazer. Ou seja, a insensatez que está dentro do próprio homem prejudica ele. Então vai ser minha ruína. Se eu não for confrontado, então, pai, mãe, você precisa pôr limites e você precisa corrigir o seu filho. Porque isso é pro bem dele, então confrontar ele e dizer que ele sim bateu, isso é errado, que mentir, principalmente para pai e para mãe, é muito errado. Por quê? Quando ele começa a chegar na vida adulta, ele começa a adquirir hábitos que falam, se eu posso mentir para minha mãe, por que eu não vou mentir para um estranho? E aí ele começa a não ter mais métricas. Então a palavra de Deus está falando, nós precisamos sim corrigir filhos, instruí-los, porque a insensatez está dentro de nós. E eu preciso todos os dias combater ela com o quê? Com o conhecimento e com a sabedoria. Então eu vou literalmente bloqueando ela na minha vida, vou cercando, deixando ela lá no cantinho, para que eu possa viver uma vida abençoada. E quando eu escolho isso, é como se eu estivesse então voltando as costas para o Senhor, o único que poderia me ajudar. E aí então, literalmente, eu deixo de receber a bênção de Deus, porque eu estou me voltando contra o único, que poderia me socorrer, que é o nosso Senhor. 4. As riquezas conquistam muitos amigos. Quanto ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Aqui agora também nós não estamos só falando de dinheiro. Nós estamos falando de pobreza de espírito e de caráter. Por quê? Porque aqui a pessoa que tem muito, ela pode sim conquistar muitos amigos. Mas quando você tem poucos recursos e você, por exemplo, entra numa dívida de empréstimo de dinheiro. Eu vou emprestar de um amigo meu. E aí você não paga, com certeza você vai perder esse amigo. Mas agora não estou falando só financeiramente, você está agindo com o seu amigo. Por quê?
A palavra de Deus já fala que pegar emprestado já não é bom. Então, se eu estou já adquirindo algo que eu não estou podendo zelar, então automaticamente eu vou infringir uma regra. Ou seja, porque há meios que você pode fazer, que seria, por exemplo, um financiamento bancário, algo nesse, uma carta de crédito, algo nesse cunho, você faz porque você vai pagar o juro, o imposto, tudo o tributo que está em cima. Mas quando você pega com um amigo emprestado e não devolve, você automaticamente está perdendo um amigo e você não está zelando pelo seu nome, porque se você precisou emprestar, você já não está sabendo cuidar de si mesmo. Então a pobreza em si, ela está relacionada à falta de conhecimento. Então uma pessoa que não busca conhecimento, não vai para a escola primária, não vai para o ensino médio, não busca a sabedoria da palavra, não faz uma capacitação técnica, não tem uma faculdade. Qual é a chance dessa pessoa ir bem? Qual é a chance dessa pessoa crescer financeiramente? Então há casos específicos que sim, pessoas sem estudos abrem comércio, criam franquias, e glória a Deus por isso. Mas olhando a logística de hoje, qual é a probabilidade de uma pessoa simples, né, pobre, optar por trabalhar pelo seu esforço e não ter estudo? Automaticamente, em algum momento da vida, alguém vai explorar ela, alguém não vai pagá-la, porque vê que ela não tem discernimento. Então, se você não sabe o básico do português, como você vai ler um contrato? Como você vai avaliar e dizer assim, será que eu vou ser prejudicado? Será que eu estou sendo guardado por isso? Então, a pobreza em si é falta de conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento de cuidar da minha vida, e automaticamente isso vai refletir nas minhas finanças, e provavelmente eu vou precisar pedir emprestado. Então, Salomão está advertindo, cuidado, porque as pessoas que sempre têm, sempre terão amigos. Mas aquele que não sabe gerir, né, cuidado que tem, vai perder até os amigos que tem. Então isso é muito interessante a gente guardar isso e aplicar sobre as nossas vidas. A falsa testemunha não ficará impune. Salomão fala muito sobre ser mentiroso e uma falsa testemunha. O que é falsa testemunha, pastor? É literalmente você afirmar algo que alguém está falando contra o outro e você está dizendo, sim, eu estava lá e isso é verdade. Mas se o outro está mentindo e você está afirmando uma mentira, isso é falso testemunho. Você talvez nem estava lá, mas porque é um amigo, um parente, você não, é verdade. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Por exemplo, os homens, né, têm esse mau costume brasileiro de um cara, por exemplo, vai fazer algo, vai, por exemplo, entrar no adultério. E aí alguém, uma esposa, liga para o amigo e fala, você estava com fulano? Tava. O cara nem estava junto. Mas só porque, por medo talvez do amigo ter feito algo, ele afirma que estava junto. Então isso é o quê? Um falso testemunho. Ele está colhendo sobre ele algo que é literalmente o juízo de Deus, porque ele está mentindo. E aí a palavra vai falar, né? O que profere mentiras não escaparás. O quê? Do juízo. Juízo de Deus, juízo dos homens. Porque quando nós vamos ser uma testemunha, por exemplo, perante o juiz, você tem que fazer um juramento. Um juramento que você está falando a verdade e que se isso for mentira, você também se coloca como réu. Olha só que poderoso isso. E nós precisamos entender que a falsa testemunha literalmente nunca fica impune. Porque a mentira, né, a gente sabe, tem perna curta. Então tudo um dia vai vir às claras. E você testemunhar para tentar ajudar alguém, ou para literalmente ou intencionalmente prejudicar alguém, Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Então você precisa ter muito zelo e muito cuidado. Versículo 6. Muitos procuram o favor do príncipe, e todo mundo é amigo daquele que dá presentes. Olha só que interessante. Muitos procuram o favor do príncipe, ou seja, muitos querem, né, literalmente o favor dos reis. Querem, né, vamos dizer assim, uma indicação de trabalho, um cargo melhor. Então toda vez que alguém exerce algo, um cargo de nível, de excelência, de respaldo e de respeito, as pessoas querem ser amigas dessas pessoas. Então, por exemplo, né, a pessoa lá é dono de um milionário, dono de uma empresa, de uma franquia. Todo mundo quer ser amigo dessa pessoa. Por quê?
ser amigo de alguém mais abastado, mais, né, rico, provavelmente você talvez tenha algum benefício com isso. Mas a palavra de Deus também fala assim, ó, que todo mundo é amigo que dá presentes, né? Daquele que dá presente. Não sei se você talvez teve alguém que te presenteava demais, mas você pode passar muitas pessoas na sua vida, mas aquelas que dá presente, com certeza você vai lembrar. Então, aquelas pessoas que têm a linguagem de amor, né? Dar presentes. Não é só para bajulação, tá? Bajuladores você tem que evitar sempre. Mas alguém que gosta de você, alguém que quer e que te presenteia com algo muito simples. Nós, por exemplo, na igreja, nós recebemos das crianças algumas cartinhas, alguns desenhos pintados. Como eu não vou lembrar de uma criança que me presenteou? Porque ela não tem intenção de ganhar benefício. Ela me deu porque ela gosta de mim, ela gosta da pastora Ju. Então, nós recebemos isso e provavelmente eu não vou esquecer o nome dessa criança. Então, nós temos aqui algumas cartinhas, alguns presentes que fazem aí pelo menos uns 10 anos que nós ganhamos. Mas por quê? Porque a gente tem carinho, porque a pessoa quis dar, era um gesto e é tudo que ela pode dar. Entendeu? Não é questão do valor do presente, mas a intenção do coração. Então isso nós precisamos entender, que todo mundo que tem um amigo que dá presente, você não vai esquecer dele nunca. Então quando ele estiver num momento, talvez, numa situação um pouco mais apertada, provavelmente você vai estar disposto a ajudá-lo. Então que nós possamos, né, ser leais aos nossos amigos, mas nunca ter um nível de amizade por interesse. Então que nós possamos ser guardados nesse lugar. Então não viver, né, pelo que o outro pode me dar, mas sim porque ele é uma pessoa abençoada, eu gosto de estar com ele. Então uma amizade sincera. Versículo 8 diz assim: o que adquire sabedoria ama a sua própria alma, o que conserva o entendimento prospera. E aí você pode com certeza grifar esse versículo, circula ele inteiro, porque é algo muito forte. Ou seja, o que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Você quer escolher aí solteiros, né? Quer escolher alguém para você se relacionar e casar? Escolha alguém que estuda, alguém que se ama, porque a pessoa que ama a si mesmo, não é pela boa roupa que ela usa, não é pela academia que ela frequenta, não é pelo perfume que ela usa, pelo carro que ela tem, não, é pelo conhecimento que ela busca. É uma pessoa que quer fazer faculdade, às vezes vocês são muito jovens, né, que estão aí 17, 18 anos, mas é uma pessoa que está terminando o ensino médio, mas não, eu quero fazer faculdade, olha, eu quero conquistar isso. Então você começa a olhar essa pessoa com os outros olhos, porque a pessoa se ama, e aí então ela está buscando conhecimento. Então uma pessoa que procura, né, a sabedoria, ela está amando a si mesma. Ou seja, a pessoa ela frequenta a igreja, mas ela lê, né, ela lê provérbios, ela lê salmos, ela lê a Bíblia, ela participa, né, das atividades da igreja que gera conhecimento, ela ama a si mesma, então ela ama a Deus. E aí então ela pode ser literalmente, ou ele, um bom partido para a sua vida. Porque isso é um princípio, quem adquire sabedoria ama a si mesmo, ama a sua alma, quer viver bem, quer ser próspero, quer crescer. E aí então aquele que conserva o entendimento, ou seja, aquele que guarda, aquele que aplica, esse prospera. Então se eu coloco todo o conhecimento que eu adquiro em atividades e na minha vida, eu vou prosperar. Então eu serei abençoado. E isso é um princípio poderoso dentro da sua vida e que você possa guardar isso. Versículo 13 diz assim: ruína é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo a mulher briguenta. Aqui de novo, né, os homens podem escrever aí glória a Deus, né? Vamos de novo puxar a orelha das mulheres. E aí Salomão, lógico, está escrevendo numa linguagem masculina, mas serve para os homens também, tá? Ruína para o pai um filho insensato. Então você pai ou você filho, preste atenção, se você viver insensato, né, uma vida insensata, você vai trazer ruína para o seu pai. Você pai, se você não instruir o seu filho, e o seu filho viver, né, de um modo insensato, ele vai trazer ruína para você. Então que você possa literalmente cuidar do seu filho. E filho, honre seu pai e sua mãe. Agora, marido, esposa, a palavra de Deus fala que alguém briguento dentro de casa
É como dormir com uma goteira. Você já tentou dormir com uma goteira? Na outra casa que nós morávamos, quando a chuva vinha de um sentido, que é nós, né, contrário ao normal do telhado, nós tínhamos de vez em quando, era raro, mas ela, era uma goteira que ninguém achava. E aí aquela goteira ficava tac, tac, tac. Dava uns 5 minutos ela parava, mas era algo que incomodava. Por quê? Porque ela estava continuamente fazendo barulho. E geralmente, né, não sei se é só na sua casa, mas temporal só vem de madrugada, né? E você está dormindo, você acorda com os trovões, e aí você quer dormir, mas é aquela goteirinha. Então você fica pensando nisso. Não sei se você já morou numa casa com goteira, mas é algo que você não consegue ficar lá. Porque aquilo fica te incomodando. Enquanto você não resolve, fica ali. Então, a palavra de Deus fala que um homem ou uma mulher briguento dentro de casa é um gotejar contínuo, ou seja, fica batendo sempre na mesma tecla, não muda o disco, fica falando sempre do mesmo problema, sempre das mesmas coisas. Ou seja, nós precisamos aprender a nos relacionar. E se eu quero abençoar o meu próximo, se eu quero abençoar a minha esposa, mulher quer abençoar o seu marido, então você tem que parar de ser briguento, olhar para frente, olhar para Jesus e mudar os seus passos, mudar os seus planos e viver o que o Senhor tem. Então que nós possamos entender que se eu fico batendo sempre no mesmo lugar, eu não serei abençoado e eu vou provocar literalmente a ira do outro. Então um casal que tem muita rixa, que fica toda hora nesse falar e essa briga dentro de casa, sempre vão estar trocando fepas. Versículo 14. Casas e bens são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Agora a mulher é exaltada e glória a Deus por isso. Então, mulheres aí, sobe aí, glórias a Deus, porque casas e bens, o seu pai e a sua mãe pode construir e te dar como herança. Então, grife bem isso, esse versículo é poderoso. Então, bens da terra, ou seja, isso vem do seu pai e da sua mãe. Mas a sua esposa, o seu marido, é o Senhor quem vai dar. Ah, mas então eu não posso escolher? Não, você pode escolher. Mas você já orou ao Senhor, dizendo assim, Senhor, com quem eu vou me casar? Você que é jovem, você que é solteiro, você já orou e disse assim, Senhor, com quem eu vou casar? Porque é algo que nós precisamos entender que, por exemplo, quando eu conheci a Juliana, eu estava orando ao Senhor pela esposa que Ele viria me dar. Então, quando eu a conheci, eu só tinha visto ela, o Senhor tinha falado para mim, essa é a mulher que eu separei para você. Não tinha conhecido ela, não tinha conversado com ela, eu estava em outra cidade, então eu nunca tinha visto ela e não sabia quem era. Então, eu precisei ir até ela e conversar com ela. Então eu fiz essa aproximação, mas às vezes, né, você estuda com alguém e você gera, né, aquela paixão, você olha, peça ao Senhor antes de dar os passos, né, do cortejo, do namoro. Pergunte assim, Senhor, é do seu agrado? É essa pessoa que o Senhor separou para mim? Porque os seus pais podem escolher a herança que eles vão te dar, mas seus pais não vão escolher com quem você vai casar. Então, casamento arranjado, essas coisas não vai bater, não vai existir. Porque você tem o seu voto de escolha, mas se você ser insensato e não orar ao Senhor, você pode sim fazer uma má escolha. Aí não pode dizer assim, ah Senhor, culpa sua. Não, mas você ouviu o Senhor? Então o Senhor é aquele que te abençoa, né? Então é Ele que dá a esposa prudente, ou é Ele que dá o homem prudente para a esposa. Então nós precisamos entender isso. Tudo que eu vou me mover, eu possa buscar no Senhor. Então, você que é solteiro, né? Prioridade, ore sobre quem você vai casar antes de entrar no relacionamento, para que você tenha discernimento e clareza. O Senhor vai revelar, sim, se essa pessoa é para você ou não, tá? Então, que você possa ouvir a voz da sabedoria e guardar o seu coração nesse lugar. Versículo 17. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Quer deixar o Senhor em dívida com você? Olha só o que Salomão está falando.
se compadeça do pobre. Porque quando você cuida do pobre, olha só, cuida do pobre, você é como se estivesse emprestando para o Senhor. Né? A palavra de Deus vai falar assim, né, como que nós vimos o Senhor, né, quando você deu água para alguém, quando você cuidou dos órfãos e das viúvas, então você está literalmente amando a Deus. E quando eu me compadeço do pobre, ou seja, eu consigo o básico para ele, roupa, um calçado, uma indicação para o trabalho, um bom trabalho, eu me preocupo em tentar ajudar a casa, sabe, impulsionar essa família, eu estou me compadecendo dele. E então, espiritualmente, é como se o Senhor tivesse me devendo uma recompensa. Então, eu não faço para querer, literalmente, só ganhar de Deus. Ou seja, eu preciso me compadecer é o quê? É me colocar no lugar. É a empatia. Ou seja, porque eu amo a Jesus, então eu vou olhar com quem precisa com outros olhos. Ou seja, né, o agir do homem em boas obras não leva para o céu. Quem leva é Cristo Jesus. E o homem que reconhece esse ato de Jesus. Então, por eu ser um homem alcançado pelo Senhor, transformado pelo Espírito Santo, então eu vou me compadecer do pobre. E aí então eu vou querer dar métricas, ajuda, emprego. Para quê? Para que ele possa crescer e cuidar de si mesmo. Então não é você ir lá e levar só uma cesta básica. Isso é o básico que qualquer um precisa e pode fazer. Mas se compadecer vai além, é como se eu estivesse gerando cuidado. Então o cuidado vai gerar sobre o Senhor, é como se eu estivesse emprestando ao Senhor. Versículo 26, para a gente encerrar. O que rouba o seu pai e afugenta sua mãe é filho que envergonha e desonra. Ou seja, filhos, aqueles que tentam enganar os seus pais, aqueles que tentam, sabe, roubar deles de alguma maneira. É aquele que fala, mãe, me empresta um dinheiro aí que eu te pago mês que vem e nunca mais paga. Você está sendo um motivo de desonra. E desonrar pai e mãe vai ter, né, você vai ter essa colheita sobre isso, porque Deus vai pesar a mão. Então você vai dizer, mas o pai e mãe perdoa. Mas aos olhos de Deus você não fez bonito. Então teu pai e tua mãe pode até perdoar a tua dívida, mas você está causando vergonha e desonra à sua casa. Então, ou aquele que pega e expulsa seu pai e a sua mãe de dentro de casa, sabe? A pessoa que precisa viver com você e você fala, não, vá, procura teu rumo, porque agora eu casei, agora eu vou cuidar da minha casa. Isso também é motivo de desonra. Então nós precisamos honrar pai e mãe, amá-los e nunca tentar tirar benefício. Então nós vemos muito, né, filhos tentando pegar principalmente dos pais na velhice, né, e tirar benefício, né, da aposentadoria e sacar e ficar com uma parte. Então há muita gente que gosta de fazer isso e isso aos olhos de Deus é uma desonra, tá? Mesmo que tudo que o seu pai tenha seja seu como herança, respeite-os e zele por eles, porque eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem, porque é deles. Então que eles possam, na verdade, ser honrados por filhos. Então o filho, né, precisa literalmente ser abençoador dos seus pais. Então se você está bem financeiramente, abençoe a casa dos seus pais, ajude-os, pois isso é um motivo de honra diante de Deus. Mas agora o filho que tenta tirar o que o pai tem, então é um motivo de vergonha e desonra. E eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, a sabedoria que vem do alto sobre os seus filhos. A sabedoria, Pai, que vem para abençoar e ter uma vida transformada. Pai, que todos que estão acessando, Pai, essa live, ou aqueles que vão posteriormente, Pai, ver isso gravado, mas que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Meus votos, Pai, é que o Senhor derrame, Pai, bênçãos sem medidas e que eles possam buscar no conhecimento do Senhor, ter uma vida abençoada e próspera. Uma vida, ó Pai, onde os relacionamentos estão pautados na verdade do Evangelho. Aonde, Pai, eles são íntegros e eles honram, Pai, a sua casa, honram pai, honram esposa. Os filhos, Pai, são um lugar de bênção. E eu quero declarar, Pai, sobre cada um que está acessando esse material, a bênção do Senhor e um dia abençoado. Pois assim eu oro e sou grato no nome santo de Jesus. Amém. Amém.
uma segunda-feira abençoada e poderosa. E amanhã, às 12h30, nós temos aqui um encontro marcado com a sabedoria que vem do alto nesse devocional da família Monte Sinai. Shalom! Até amanhã, em nome de Jesus.